Capítulo 21. Os Bennet foram convidados para jantar com a família Lucas e, de novo, a menina Lucas se prestou à amabilidade de fazer companhia ao Sr. Collins durante grande parte do dia. Elizabeth aproveitou, em dada ocasião, para agradecer. Tu entretém-nos, disse ela, e fico-te extremamente grata por isso. Charlotte asseverou à amiga de que era para ela uma satisfação saber-se de uma grande utilidade e que se sentia com isso amplamente recompensada pelo pequeno sacrifício do seu tempo. Era sem dúvida muito simpático da sua parte, mas a generosidade de Charlotte ia mais além daquilo que Elizabeth pudesse alguma vez supor. O seu objetivo resumia-se em poupar, de fato, a amiga de um possível retorno das atenções do Sr. Collins, mas ao fazê-lo, atrair para si essas mesmas atenções. Tal era o esquema da menina Lucas, e as perspectivas pareciam tão favoráveis que, à noite, quando se separaram, ela sentir-se-ia segura de um bom êxito, não fosse ele ter de abandonar Hertfordshire em breve. Mas, nesse ponto, não deu um devido valor ao ardor e independência do caráter do cavalheiro, que o levaram na manhã seguinte a esgueirar-se de Longbourn com admirável astúcia e tomar resolutamente o caminho da casa dos Lucas, para se lançar aos seus pés. A sua intenção ao procurar passar desapercebido baseava-se na convicção de que, acaso as primas o vissem partir, elas não deixariam de adivinhar o seu objetivo. E ele não estava disposto a dar a conhecer o empreendimento senão quando tivesse a certeza do seu êxito total. Pois, embora se sentisse seguro e com razão, visto Charlotte se ter mostrado suficientemente encorajadora, não conseguia evitar uma certa desconfiança desde a aventura de quarta-feira passada. A sua recepção, contudo, foi extremamente lisonjeira. A menina Lucas, que de uma janela o avistara caminhando na direção da casa, imediatamente saiu para, acidentalmente, com ele se cruzar na azinhaga. Porém, nunca ela ousou supor ir ao encontro de tanto amor e eloquência. Em tão pouco tempo quanto os longos discursos do Sr. Collins o permitiram, tudo ficou decidido entre eles, a contento de ambos. E, ao entrarem em casa, ele gravemente rogou-lhe que fixasse o dia que o tornaria o mais feliz dos mortais. E, embora tal solicitação devesse por ora ser adiada, a donzela não se sentia inclinada a menosprezar a felicidade dele. A estupidez de que a natureza o dotara preservaria a sua corte de todo o encanto que pudesse levar uma mulher a desejar a sua adoração. E a menina Lucas, que o aceitara unicamente pelo simples e desinteressado desejo de se estabelecer, não via inconveniente quanto à brevidade com que o realizaria. Sir William e Lady Lucas foram prontamente convocados a dar o seu consentimento, o qual foi concedido com um entusiasmo esfuziante. A atual condição do Sr. Collins tornava a união bastante vantajosa para sua filha, a quem não tinham grande fortuna para deixar, além de que as perspectivas dele quanto ao futuro eram extremamente promissoras. Lady Lucas viu-se no mesmo instante a calcular, com um interesse maior, que o assunto de alguma vez lhe suscitara, por quantos anos viveria ainda o Sr. Bennet. E Sir William frisou categórico que, uma vez na posse de Longbourn, o Sr. Collins veria chegado o momento oportuno para se apresentar com a mulher em St. James. Em resumo, toda a família se regozijou particularmente pela ocasião. As raparigas mais novas afagaram a esperança de aparecer em sociedade um ano ou dois mais cedo do que de outro modo teria acontecido. E os rapazes libertaram-se da sua apreensão de ver Charlotte chegar ao fim da sua vida como uma velha solteirona. A própria Charlotte se mostrava radiante. Uma vez atingido o seu fim, tinha todo o tempo disponível para refletir sobre ele. O resultado das suas reflexões era, em geral, satisfatório. O Sr. Collins, com efeito, não era um homem sensato nem agradável, tampouco, e
e em convívio tornava-se terrivelmente enfadonho, e o seu afeto por elas era, sem dúvida, simples fruto da imaginação. Contudo, seria ele o seu marido. Sem que nunca tivesse devotado uma atenção especial aos homens ou ao matrimônio, considerara sempre o casamento como seu objetivo último. Era, aos seus olhos, a única precaução respeitável suscetível a ser tomada pelas jovens educadas e de pequena fortuna. E, embora nem sempre garantisse a felicidade, não deixaria de ser o refúgio mais agradável perante a iminência de uma vida necessitada. Esse refúgio ela acabara de o atingir, e com 27 anos de idade, sem que nunca tivesse sido bonita, ela sentia-se plenamente satisfeita por isso. A perspectiva menos agradável que se lhe oferecia era a surpresa que iria causar em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela estimava acima de qualquer outra pessoa. Elizabeth admirar-se-ia de sua atitude e não deixaria de a censurar. Embora não permitisse que a sua resolução fosse de algum modo abalada, não poderia deixar de sentir-se ferida por tal desaprovação. Decidiu informá-la ela própria, e, como medida, instruiu o Sr. Collins para que, quando de regresso a Longbourn, não deixasse escapar qualquer alusão ao assunto. A promessa de manter o segredo foi, naturalmente, feita com pronta submissão, mas não poderia ser mantida de ânimo leve, pois a curiosidade suscitada pela sua longa ausência irrompeu, por altura do seu regresso, em perguntas tão incisivas que requeriam uma certa habilidade em iludi-las. Quando, para mais, ele estava exercitando grande abnegação, pois era enorme a sua ansiedade em tornar do domínio público o seu bem-sucedido amor. Como a sua partida no dia seguinte estava marcada para a hora bastante matinal, a cerimônia das despedidas teve lugar naquela mesma noite, pouco antes de as senhoras se retirarem. A senhora Bennet, extremamente delicada e cordial, disse-lhe da felicidade que todos teriam ao vê-lo de novo em Longbourn, sempre que os seus outros compromissos lhe permitissem. Minha querida senhora, replicou ele, o seu convite afeta-me particularmente, pois outra coisa eu não esperava, e pode estar certa de que dentro em breve o utilizarei. Houve surpresa geral, e o Sr. Bennet, que não tinha qualquer desejo de tornar a vê-lo tão cedo, imediatamente disse: Mas não haverá o perigo de incorrer no desagrado de Lady Catherine? É preferível negligenciar os seus parentes a correr o risco de ofender a sua patroa. Meu caro senhor, replicou o Sr. Collins, estou-lhe particularmente agradecido por tão amável advertência, e fique ciente de que não darei tal passo sem a aprovação explícita de Sua Excelência. Uma certa cautela nunca é demasiada. Arrisque tudo, exceto dar-lhe um motivo para desagrado. E acaso o senhor receie poder vir a suscitá-lo ao pretender regressar para junto de nós, o que eu considero quase como uma certeza, deixe-se ficar pacatamente em sua casa e não pensem que nos sentiremos melindrados com isso. Acredite-me, meu caro senhor, que não tenho palavras para agradecer tão afetuosa atenção, e pode muito em breve contar com uma missiva da minha parte em agradecimento por esta sua atitude e por todas as outras provas de atenção de que fui alvo durante a minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas formosas primas, embora a minha ausência não deva ser tão longa que o justifique, aqui tomo a liberdade de lhes desejar muita saúde e felicidades, não excetuando a minha prima Elizabeth. Com as adequadas manifestações de delicadeza, as senhoras retiraram-se finalmente, comentando entre si a sua igual surpresa por o ver planejar um pronto regresso. A senhora Bennet insistia em não encontrar outra explicação senão no fato de ele tencionar transferir as suas atenções para uma das filhas mais novas e considerou que Mary seria aquela que mais facilmente se convenceria a aceitá-lo. De fato, ela tinha das faculdades dele uma opinião mais elevada que qualquer uma das outras. Constatara uma solidez nas suas reflexões que por várias vezes o impressionou,
e, embora não o considerasse de modo algum tão inteligente como ela própria, acreditava que, por meio do seu exemplo, ele se dedicaria mais aos livros, num esforço de se aperfeiçoar, tornando-se possivelmente até um companheiro bastante agradável. Na manhã seguinte, contudo, todas estas esperanças se desvaneceram. A menina Lucas fez o seu aparecimento logo após o pequeno almoço, e numa entrevista a sós com Elizabeth, pô-la à corrente do acontecimento da véspera. Que o Sr. Collins pudesse ter tido a ideia de morrer de amores pela sua amiga, ocorrera a Elizabeth pensar uma vez, pelo menos, naqueles 2 últimos dias. Mas que a própria Charlotte o tivesse encorajado, parecia-lhe tão impossível que o seu pasmo ultrapassou os limites do decoro e a levou a exclamar: Noiva do Sr. Collins, minha querida Charlotte? É impossível! A expressão séria e decidida que a menina Lucas conservara durante o relato da sua história cedeu perante uma perturbação passageira ao ouvir censura tão declarada. Mas, como não era mais do que aquilo que ele já esperava, em breve recuperou a serenidade e calmamente respondeu: Por que te surpreendes assim, querida Elizabeth? Acaso consideras o Sr. Collins incapaz de granjear a boa opinião de uma mulher só porque ele não teve a felicidade de conquistar a tua? Mas Elizabeth recompôs-se a tempo e, por meio de um grande esforço, foi capaz de, numa voz razoavelmente firme, assegurar à amiga da satisfação que lhe dava a perspectiva de um parentesco entre elas e desejar-lhe uma felicidade imensa. Sei o que pensas, replicou Charlotte. Deves estar surpreendida, muitíssimo surpreendida até. Ainda há tão poucos dias o Sr. Collins pretendia casar contigo. Mas quando te deres ao trabalho de refletir em tudo isso, estou certa de que concordarás comigo. Como deves saber, eu não sou uma romântica, nunca o fui. Apenas desejo um lar confortável. E considerando o caráter do Sr. Collins, as suas relações e a situação na vida, estou convencida de que as probabilidades que se me oferecem de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria ao darem tal passo. Elizabeth serenamente respondeu: Sem dúvida. E após uma pausa embaraçosa, foram juntar-se ao resto da família. Charlotte não se demorou muito mais, e Elizabeth pôde então refletir sobre o que acabara de ouvir. Levou muito tempo a reconciliar-se com a ideia de casamento tão absurdo. A singularidade de o Sr. Collins fez 2 pedidos de casamento num prazo de 3 dias nada era em comparação com o fato de ter sido agora aceite. Ela sempre sentira que as ideias de Charlotte não correspondiam exatamente às suas, mas nunca supusera que, uma vez perante a realidade, ela fosse capaz de sacrificar o sentimento a considerações de ordem material. Charlotte, como esposa do Sr. Collins, oferecia-lhe uma imagem extremamente humilhante. E a dor de uma amiga desagradando-se a si própria e deteriorando a sua estima, juntava-se à convicção aflitiva de que era impossível a essa amiga encontrar a felicidade no caminho que escolhera.